Hashtag 116, Apocalipse, estudando as profecias. Os 6 primeiros versículos do capítulo 12, como já vimos, nos levam ao fim dos 1260 anos, correspondente ao final da supremacia romana, que se dá no ano de 1798. No versículo 7, é igualmente claro que somos levados para tempos anteriores, mas até ao tempo que foi introduzido primeiro no capítulo, os dias do primeiro advento de Jesus. Entre aspas, e houve batalha no céu. Fecho aspas. O mesmo céu onde foram vistos, no princípio, a mulher e o dragão, mas foram atores em cenas que tiveram lugar aqui na Terra. Para provar que o arcanjo Miguel é quem está representando o Cristo, temos que ver a epístola de Judas Tadeu, no seu versículo 9, porque só tem um capítulo, Judas Tadeu. Ou então, a primeira epístola de São Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 18. Ou ainda, João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não é necessário provar que este foi um tempo especial de guerra entre eles e Satanás. Mas aqui é apresentado um outro símbolo. João se apresenta e se apressa a nos dizer o que ele representa. É o diabo, é Satanás, Lúcifer, é Satã, é Luzbel, mas este não é o mesmo que o dragão do versículo 3 e 4. É bem diferente. Aquele era um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 pontas e 7 coroas nas suas cabeças. Aqui ainda que, num sentido, o dragão representa Satanás, porque foi o instigador da obra feita por esse dragão. Evidentemente, seria um tanto grotesco pretender aplicar pessoalmente este símbolo a Satanás. Em nenhuma parte da Bíblia se diz que Satanás seja vermelho, nem que tenha o número de cabeças e pontas mencionado aqui. Conquanto possa, como Deus, neste mundo, ter uma coroa, e não haveria razão alguma para não ter 7. Mas todas estas características são muito apropriadas quando aplicadas a Roma pagã. Quando se deseja apresentar Satanás por um símbolo, nenhum mais apropriado e pode escolher do que um grande dragão ou serpente, e é evidente o motivo porque semelhante símbolo é também empregado para representar Roma como alguma das suas características particulares. Com efeito, Roma, como império universal, naquele tempo, planeta, foi, então, a única, ou melhor, o único agente geral possível para a execução da vontade de Satanás nesse mundo, mas não há motivo para se confundir os dois símbolos. Relativamente à guerra mencionada, Satanás tinha considerado a missão do Cristo na Terra como sua última probabilidade de sucesso, de malograr o plano divino da salvação. Então, Satanás foi ao Cristo com especiosas tentações, na esperança de o vencer. Tentou de vários modos destruí-lo durante o seu apostolado ou seu ministério. Quando conseguiu levá-lo à sepultura, esforçou-se num triunfo maligno para o reter ali. A pedra estava chumbada, os fariseus recomendando a Pilatos que vigiasse o túmulo, porque os discípulos podiam chegar lá e levar Jesus. Tudo isto foi o cuidado do diabão, através de seu diabinho de estimação. Não queria que Jesus saísse dali. Entretanto, mais uma vez Jesus saiu e vencedor.
venceu a própria morte. Então diz aos seus seguidores, abre aspas, Jesus diz aos seus seguidores, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Fecha aspas. Bom, isto prova que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, travou uma guerra sem quartel, mas obteve a vitória. Satanás viu frustrado o seu último esforço, malogrado o seu último plano. Presumiu que venceria o Filho de Deus na sua missão neste mundo. Converteria, assim, o plano da salvação num rotundo fracasso. E bem sabia que se fosse mal sucedido neste seu desesperado e último esforço para contrariar a obra divina, então se desvanecia sua última esperança e tudo para ele estaria perdido. Mas na linguagem do versículo 8 deste capítulo 12, está lá entre aspas, não prevaleceu. Jesus o derrotou mais uma vez, derrotando a própria morte, e cada um de nós fará isto. Este é o sentido do novo mandamento, derrotar a própria derrota que se chama morte. Abre aspas. Quem guardar o meu novo mandamento não morrerá mais. Já passou da morte para a vida. Fecha aspas. Quem o diz é aquele que não mente, é o Cristo de Deus. Olha a importância de entender isso aqui, hein? O novo mandamento. Por isso, com razão, podia levar-se o cântico pelo quê? Entre aspas. Alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Fecha aspas. Pretendem alguns que esta guerra tenha ocorrido quando Satanás, ainda na capa de anjo, se rebelou no céu, de que aquela expressão foi precipitado, representa a sua expulsão do céu nessa altura, mas não podemos harmonizar esta interpretação com o testemunho que está diante de nós. Está aqui no versículo 13. Bom, eu vou abrir mais um parênteses aqui, eu sempre escrevo para não me prolongar muito, para ficar dentro daquele contexto ali, mas eu vou fazer um parênteses que eu não consegui, não escrevi, não tive tempo, mas vou lembrar aqui. Seguinte, sobre isso que a gente acabou de ler aqui, né? Pretendem alguns que a guerra tenha ocorrido quando Satanás ainda é capa de anjo, coisa e tal. Bom, isso que nós temos de trás aí. Na verdade, o que acontece? O espírito, ele pode evoluir sem precisar reencarnar no mundo desse aqui, em mundos mais evoluídos. E receber lá todas as orientações, todo o conhecimento para ir até o infinito, como o infinito é infinito, da evolução. Quer dizer, se aproximar ao máximo do Criador. Só que existe a lei do livre-arbítrio. E a nós, espíritos, foi dado essa lei. Então a gente pode, a qualquer momento, se rebelar, ou dizer, não vou fazer mais isso. Quer dizer, eu poderia sair daqui agora, me jogar contra a parede, não há nada que me arrebentar todo, mas não há nada que vai me impedir. É meu livre-arbítrio, não vou fazer isso porque eu sei das consequências. Então o que acontece? Mesmo eu sabendo das consequências, eu poderia fazer isso. E o que acontece com esses espíritos lá nesses planos evoluídos, quando eles já têm um conhecimento fabuloso, eles acham que pode ludibriar o Criador, ou, sabe, aí se rebelam contra alguma lei, não aceitam alguma coisa. E chega um momento que ele é punido. Aí o que acontece? Volta a reencarnar em mundos inferiores. E é o que aconteceu com Satanás. Na verdade, esse Satanás aqui é uma pleia de espíritos muito evoluídos que faliram em muitos lugares por aí afora, e Jesus os recebeu para ajudar na evolução dos originários, dos que começaram aqui na Terra. E aí fracassaram de novo, e assim vai, porque a misericórdia divina não vai destruir ele, vai dar nova oportunidade daqui a não sei quantos milhões de anos, né? Vamos ver. Bom, nós temos postagens falando sobre isso aí atrás, né? No meu perfil lá. Mas se não, no dia que a gente for fazer uma live, façam perguntas e me mande.